Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu nas florestas de Belém de Maria, Pernambuco. Prepare-se para conhecer o relato de um caçador que teve encontros assustadores com uma criatura mítica conhecida como Curupira, que protege a floresta e prega peças nos caçadores. Acomode-se junto ao fogo e deixe o crepitar das chamas guiar você por esta história assustadora. Ramiro Pereira era um homem de meia idade, conhecido na região por suas habilidades de caça. Vivia em Belém de Maria, uma pequena cidade cercada por densas florestas, onde os segredos da natureza se misturavam com lendas antigas e mistérios não resolvidos. Ramiro, cético por natureza, nunca acreditou em histórias de criaturas sobrenaturais, até que uma série de eventos inexplicáveis mudou sua vida para sempre. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando Ramiro decidiu aventurar-se nas profundezas da floresta em busca de caça. Armado com seu rifle e acompanhado apenas por seu fiel cão de caça, ele caminhava pelas trilhas escuras e sinuosas. O som dos galhos quebrando sob seus pés e os gritos distantes de animais noturnos criavam uma sinfonia inquietante. Ramiro se sentia à vontade na floresta, mas naquela noite algo estava diferente. Enquanto caminhava, Ramiro começou a perceber que a floresta parecia estar mais viva do que o normal. Os sons eram mais intensos, as sombras mais profundas, e a sensação de ser observado era constante. Ele ignorou esses sinais, atribuindo-os à sua imaginação fértil. Foi então que ouviu um riso estranho, quase infantil, ecoando entre as árvores. "Quem está aí?" gritou Ramiro, girando rapidamente para todas as direções, mas não viu nada além da escuridão. Continuou a caminhar, mas agora estava mais alerta, com os olhos e ouvidos atentos a qualquer movimento. De repente sentiu uma brisa fria e uma presença estranha ao seu redor. O riso do Curupira ecoou novamente, desta vez mais próximo. Ramiro apressou o passo, mas parecia que a floresta estava se fechando ao seu redor. Foi quando ele viu pela primeira vez uma pequena figura com cabelos flamejantes e os pés virados para trás, observando-o de longe. Ramiro parou, o coração batendo acelerado, e tentou focar a visão para entender o que estava vendo. A criatura, conhecida pelas lendas locais como o Curupira, olhou diretamente para ele com um sorriso travesso antes de desaparecer entre as árvores. A mente de Ramiro estava em turbilhão. Ele ouviu muitas histórias sobre o Curupira, mas sempre as considerou contos de fogueira para assustar crianças. Agora, diante de seus próprios olhos, estava a prova de que a lenda era real. Decidido a capturar a criatura, ele seguiu em direção ao local onde a viu desaparecer. No entanto, quanto mais avançava, mais a floresta parecia um labirinto. Árvores que antes formavam trilhas claras, agora criavam barreiras intransponíveis. O riso do Curupira ecoava, provocando Ramiro e aumentando sua frustração. Cada vez que pensava estar se aproximando, a criatura aparecia brevemente apenas para desaparecer novamente, sempre com aquele sorriso enigmático. Ramiro, agora completamente perdido, começou a sentir o pânico. Seu cão de caça, normalmente corajoso, estava inquieto, rosnando para a escuridão. A noite parecia interminável, e Ramiro sabia que precisava encontrar o caminho de volta antes do amanhecer. Foi então que ouviu um som assustador, uma mistura de grito humano e rugido animal. O sangue gelou em suas veias enquanto tentava identificar a origem do som. Seguindo o som, ele chegou a uma clareira. No centro, um animal caído, claramente vítima de um ataque feroz. Mas não havia sinal do predador. O cheiro metálico de sangue enchia o ar, e Ramiro sentiu uma onda de náusea. Foi quando percebeu que não estava sozinho.
A figura do Curupira emergiu das sombras, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. "Por que está fazendo isso?" gritou Ramiro, tentando esconder o medo em sua voz. O Curupira riu novamente, um som que parecia ecoar de todas as direções. "Você invadiu meu domínio, caçador. Agora deve enfrentar as consequências." Ramiro levantou o rifle, apontando para a criatura, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia mirar. O Curupira avançou rapidamente, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Em um piscar de olhos, estava diante de Ramiro, derrubando o rifle de suas mãos. "Você acha que pode me enfrentar?" sussurrou o Curupira, sua voz agora carregada de uma malícia aterrorizante. Antes que Ramiro pudesse reagir, sentiu uma dor excruciante em sua perna. Olhou para baixo e viu marcas de garras profundas. O Curupira riu novamente e desapareceu na floresta. Ramiro, sangrando e desesperado, tentou encontrar o caminho de volta, mas a floresta parecia um labirinto sem fim. A noite foi uma tortura interminável. A cada passo, Ramiro sentia-se mais fraco, e a sensação de ser observado nunca o deixava. Finalmente, ao amanhecer, ele encontrou o caminho de volta para a cidade, exausto e aterrorizado. Ao contar sua história aos moradores, muitos o olharam com descrença, mas os mais velhos sabiam que ele havia cruzado o caminho do Curupira. Nos dias que se seguiram, Ramiro não conseguia se livrar do sentimento de terror. Ele sentia a presença do Curupira em todos os lugares. Ouvia o riso ecoando em sua mente. Decidido a acabar com o tormento, procurou a ajuda de um curandeiro local, conhecido por lidar com o sobrenatural. O curandeiro ouviu atentamente a história de Ramiro e explicou que o Curupira era um espírito protetor da floresta, vingativo com aqueles que desrespeitavam seu domínio. Para apaziguá-lo, Ramiro teria que fazer uma oferenda e pedir perdão pela invasão. Desesperado, Ramiro aceitou o conselho e preparou a oferenda. Na noite seguinte, voltou à floresta, desta vez com o coração cheio de arrependimento. No local onde viu o Curupira pela primeira vez, deixou a oferenda e pediu perdão em voz alta, esperando que o espírito o ouvisse. O silêncio que se seguiu foi opressivo, mas ele sentiu uma mudança na atmosfera, como se a floresta o estivesse observando. Quando estava prestes a voltar, o Curupira apareceu novamente, desta vez com uma expressão menos ameaçadora. "Você aprendeu sua lição, caçador?" perguntou, a voz ecoando entre as árvores. Ramiro assentiu, sentindo o peso de seus atos. "Sim. Eu nunca mais desrespeitarei a floresta." O Curupira o observou por um momento antes de desaparecer novamente. Ramiro sentiu um alívio profundo, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Voltou para a cidade, acreditando que o pesadelo havia acabado. Mas a paz durou pouco. Nos dias seguintes, Ramiro começou a perceber que a floresta estava mais viva do que nunca. Sons estranhos e sombras inquietantes o seguiam, mesmo em sua própria casa. Ele começou a ver uma nova figura em seus sonhos, diferente do Curupira, uma entidade ainda mais sinistra e ameaçadora. Esta nova presença tinha olhos brilhantes como brasas e um sorriso que exalava pura malícia. Certa noite, Ramiro foi acordado por um som familiar, um rugido baixo e ameaçador. Levantou-se, sentindo uma presença opressiva no quarto. Não era o Curupira, mas outra entidade, mais antiga e poderosa, conhecida nas lendas como o Caipora, o verdadeiro guardião da floresta, que não conhecia piedade. "Você nunca deveria ter voltado", disse a criatura, sua voz ecoando com uma intensidade assustadora. A floresta nunca esquece e não perdoa. Antes que Ramiro pudesse reagir, a figura avançou, e a escuridão o envolveu completamente. Na manhã seguinte, Ramiro foi encontrado em sua cama,
o rosto congelado em uma expressão de puro terror. A causa da morte foi um mistério, mas aqueles que conheciam as lendas sabiam que ele havia sido levado pelo caipora, um espírito que protege a floresta com severidade implacável. A história de Ramiro tornou-se uma lenda em Belém de Maria, um aviso constante para aqueles que ousam desrespeitar a floresta e seus protetores. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Ramiro sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.